Livro escrito por Josué, capítulo de número 1. E o versículo de número 9. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Quantos podem dizer amém? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Te agradeço, Senhor, por o Senhor me revelar a tua palavra e me entregar um esboço pronto para pregar a tua palavra. Usa-me, Senhor, uma vez mais, e eu te louvo, Senhor, porque não existe muitas coisas que eu queira mais fazer do que pregar a tua palavra. Mas eu peço, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja aqui, pois sem ele, Senhor, seria como um sino que bate, como diz a tua palavra. Mas que as minhas palavras, Senhor, saiam da minha boca, mas encontre os corações com unção, poder e manifestação do teu Santo Espírito. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou pedir muitas vezes para você cutucar o irmão do lado. Não fique bravo comigo. Eu não faço isso muitas vezes. E tem muito irmão que não gosta. Mas seja um obreiro obediente, um crente obediente. Catuca o irmão do seu lado aí e fala para ele: assuma a responsabilidade. Vira para o outro do outro lado e fala: olha, assuma a sua responsabilidade. Esta é uma mensagem difícil de pregar. E eu queria ser o pregador que Deus usa com mensagens boas de ouvir. Mas eu assumi um compromisso com Deus de que eu ia obedecê-lo. Então, se doer, reclama com Deus. Eu não tenho culpa de nada disso. Mas nós vemos aqui no capítulo de número 1, se você puder, deixa sua Bíblia aberta aí, Josué, capítulo de número 1. Ele mesmo escreveu o que ele viveu. E a palavra de Deus diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num e auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como eu prometi a Moisés, todo lugar onde vocês puserem os pés, eu darei a vocês. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca te abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro, e nessa lei medita de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não é fazendo curso. Não é se achando o crente mais forte do mundo.
Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você consiga cumprir fielmente o que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Depois que Moisés morre, Deus tem essa conversa muito difícil com Josué. Em outras palavras, Deus disse para Josué: Moisés acabou. Agora é com você, Josué. Os judeus, até os dias de hoje, eles valorizam muito, eles são uma cultura de muita honra, e isso é muito bom. Mas eles valorizam demais a Moisés, até os dias de hoje. Mas eu sei que você já sabe a história. Moisés não morre de uma morte natural. Moisés não morre porque era a hora dele morrer. Moisés desobedece a Deus e, como punição, Deus fala para ele: sobe até o monte e lá eu vou te matar. Quando eu leio essa história bíblica, eu vejo que Moisés, ele era duro de coração, mas ele era um homem obediente ao Senhor. Porque Deus falando para mim: vai para lá que eu vou te matar. Eu falo: não, o Senhor pode me matar aqui, eu não vou lá nem amarrado, eu não ia. Mas Moisés foi. E quando Moisés morre, só tinha esse jeito de Deus acabar com a vida dele. Se nós tivéssemos hoje o túmulo de Moisés, ele seria mais visitado do que o túmulo de Jesus. Pelo menos pelos judeus, com certeza. E quando um líder muito bem quisto, e nós não podemos nos esquecer que Moisés é o homem que tirou o povo do Egito. Ainda tinha ali alguém daquela geração que tinha sido escravo, que fugiu do faraó, que se encontrou com o mar vermelho, que viu o mar se abrir sob a liderança de um homem. Eles viram também por outras vezes Moisés tocar na rocha e sair água da rocha. E eles viram o fim do ministério de Moisés. Quando ele fere a rocha, sai água para o povo. O povo mata a sua sede. Mas por conta de não ter ouvido a Deus, acaba o ministério de Moisés. E Josué, que era só um auxiliar, e ser auxiliar é melhor do que ser líder. Porque quando você está auxiliando, quando vem uma coisa muito difícil e você resolve, o líder fala: oh, obrigado, você resolveu isso para mim. Mas quando não dá para resolver, você fala: oh, isso aí se vira com o líder. É ele que tem essa responsabilidade de fazer isso. Eu não sei se tem pessoas aqui que teve que assumir a liderança espiritual da sua casa. Porque a avó morreu, o pai morreu. E as pessoas olham para você e falam: você é a liderança espiritual da nossa casa. Eu recebi isso da minha avó. Ela morreu em Piracicaba, 2h30 de São Paulo. E no dia que ela morreu, na manhã, ela morreu no final da tarde. Na manhã, ela falou para minha tia: Miriam, liga para o Rufo e fala para ele vir aqui. E um dia antes, na verdade. E eu falei: acho que eu vou só amanhã. Ela falou: acho melhor você vir hoje, que a avó quer te ver hoje. Eu cheguei lá, já era o dia que ela morreu, que era depois da meia-noite. E a minha avó falou: você sabe por que eu te chamei aqui? Eu falei: mais ou menos, eu acho que eu sei o que a senhora quer falar. Ela falou: pois bem, meu filho, eu carreguei essa família por muito tempo nas orações.
E você, quando você nasceu, o seu avô falou que você seria um pastor. Então essa responsabilidade estará sobre você agora. Eu falei, não, vó, mas vai demorar ainda para a senhora morrer. Ela falou, não, não vai não, porque Deus já me chamou. E eu falei, vó, essa oração aí eu não vou fazer. Ela falou, você vai fazer. Eu falei, não, eu não quero não, vó. Chama o pastor da senhora para fazer essa oração. Eu nem sou pastor ainda, na época eu era evangelista. Eu falei, essa oração eu não vou fazer. Se a senhora quiser que eu ore para Jesus tirar a senhora daqui, para a senhora ir para casa e fazer macarrão, eu posso orar. Agora, orando para a senhora ir embora, eu não vou orar não. Ela olhou bem nos meus olhos e falou, seja homem, rapaz. Eu te chamei aqui para que você fizesse esta oração. E foi difícil fazer. Eu me lembro que orei, fomos embora, e só deu tempo de chegar em São Paulo e voltar para casa, para sepultá-la. E é difícil você assumir uma responsabilidade que outrora estava sobre os ombros de outras pessoas. Mas quando Deus fala com Josué, ele fala, olha, Josué, o meu servo Moisés morreu. E agora é você quem vai levar o meu povo para a terra prometida. E isso não é novo. Deus sempre faz isso. Abraão era filho de um homem muito rico. Ele era dono de uma nação inteira, chamada Ur, uma terra muito grande. E um dia, Deus falou para Abraão, falou, olha Abraão, larga tudo isso aí, porque agora eu quero falar com você. Enquanto eu fazia este esboço, Deus falava ao meu coração que tem pais que precisam olhar nos olhos dos teus filhos e dizer, agora é com você. Você precisa ir. Você precisa viver as tuas experiências. E eu falei, essa pregação é só para mim. Mas tem homens que precisam olhar para a sua esposa e dizer, olha, eu preciso que você execute o seu chamado. Existem mulheres que precisam olhar nos olhos dos seus esposos e dizer, olha, agora é com você. Porque muitas vezes nós estamos presos com a igreja do Brasil, com o pastor do Brasil, com a mulher de oração do Brasil, mas Deus está te dando uma mensagem clara no dia de hoje. A partir de agora é com você. A promessa vai se cumprir, as coisas vão acontecer, mas você precisa assumir a sua responsabilidade. E não é fácil. Me encanta muito o texto de Abraão, porque a palavra de Deus diz que ele estava um dia lá quieto, e Deus falou, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E eu sempre tento me colocar lá naquela hora que está acontecendo, né? É um pouquinho da especialidade, mas eu tento me colocar lá. E eu acho que eu faria o que Abraão fez. Eu acho que eu levantaria e falaria, pode contar comigo, estamos juntos. Mas eu ia querer saber para onde. Se para a direita, se para a esquerda, se para frente, se para trás. Se eu virava 4 vezes para a direita, 5 para a esquerda e andava para onde o nariz apontasse. Eu queria uma direção de Deus. Eu iria querer uma direção de Deus. Mas a verdade é que as histórias de Abraão e Josué, elas se assemelham no assumir a responsabilidade de que você precisa confiar em Deus. Josué e Moisés são pessoas totalmente diferentes. E talvez faria muito mais sentido para o povo de Israel chegar à terra prometida com Moisés, porque seria uma história triunfal. Um homem que foi jogado em um rio, a filha do faraó achou ele foi criado no meio dos egípcios, no meio de toda a riqueza que existia no mundo.
ele se levantou como um grande líder, atravessou o Mar Vermelho com o povo e chegou, passou os 40 anos no deserto e chegou até a terra prometida. É uma história de cinema. Mas nós precisamos entender que Deus não trabalha com um roteiro, por melhor que ele seja. Steven Spielberg é um grande roteirista, um grande escritor. Ele escreve romances maravilhosos. Eu gosto muito do filme, não todos, mas do Spike Lee. A história do Homem-Aranha é uma história só um gênio poderia fazer. Mas o nosso Deus não trabalha com um roteirista, porque Ele é o dono de toda a história. E é muito importante esse diálogo que Deus tem com Josué, dizendo a ele: olha, o meu servo Moisés morreu, Josué, agora é com você. E ao contrário do que Deus fez com Abraão, que você só vai ver um diálogo depois, quando Deus fala para ele: Abraão, olha para as estrelas, conta elas, esta é a sua geração, Abraão. Com Josué Deus faz diferente. Deus fala: olha, você vai ler a palavra, você vai obedecer o que você aprendeu com Moisés, e eu, o Deus que fui com Moisés, serei com você. Eu não sei se faz sentido para você ouvir esta palavra no começo deste ano, mas eu tenho uma mensagem de Deus para você hoje. Eu quero lembrar a você que o mesmo Deus de ontem, de hoje, Ele é o Deus que será eternamente. Ele é o Deus que está com você. Foi Ele quem tirou você do seu país e te colocou neste lugar. Não há nada errado nisso. Ele vai fazer acontecer. Então somente esforça-te e tenha bom ânimo, porque Deus irá fazer. Eu creio nessa palavra. E eu vi um meme na internet e eu ri bastante. Achei engraçado. Que era uma casa toda bagunçada. E a frase em cima: o problema para mim é quando a pessoa fala: agora é com você. Só depende de você. Agora, e parece que vai ficar tudo bagunçado, tudo fora do lugar. Há uma grande diferença de você acompanhar um homem de Deus, e é uma história totalmente diferente quando Deus fala para você: agora as decisões são suas. Agora o que você fizer vai trazer bênçãos ou problemas geracionais. Isso é tremendo, nós precisamos entender isso. Tem famílias que não quebram o ciclo da maldição, e não é por conta de uma maldição hereditária, é porque não assumem a responsabilidade. Pastor, eu sou assim porque meu avô era assim, meu pai era assim, eu também vou ser assim. Tem pessoas que têm problema de alcoolismo na família e falam: isso nunca vai sair. Tem gente que tem problemas de agressão e ele meio que se escora nisso. Não, eu sou violento porque o meu pai é assim, o meu tio é assim, o meu avô é assim. Mas quando nós assumimos a responsabilidade da nossa história, você consegue acabar, pelo poder do nome de Deus, toda maldição que se aconteceu, porque agora Deus está dizendo para você: eu serei contigo, eu farei você entrar na terra prometida. Em nome de Jesus, creia nesta palavra, porque ela é fiel e verdadeira. Eu gostaria muito de estar presente, ou quando chegar ao céu, perguntar para Deus como é que foi o acordo de mandar Jesus para morrer por nós. Deus se revolta com o povo, e no livro de Malaquias, no final do livro, tem uma página em branco em toda a Bíblia, que é uma representação do silêncio de Deus. Deus não falava. E assim, hoje Deus fala todo dia. Você abre o YouTube e tem uma pregação lá para você ouvir. Eu vi na pandemia o pastor Jeremias, que é o pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Minas Gerais. Ele falou: agora vai ficar difícil para os pastores, viu? Porque agora o povo vai ficar ouvindo os caras que pregam muito, depois para ouvir o pastor dele vai ser difícil.
E é uma verdade, hoje nós temos acesso a todo tipo de pregação, boas e ruins, que trazem bênção e perturbação. Tem gente que na internet que, se você ouvir, você vai morrer espiritualmente. Mas o fato é que tem pessoas pregando a palavra da verdade também na internet. E isso é um sinal de que Deus está falando. Deus continua falando através dos profetas. Tem alguém que crê aqui que Deus usa profeta? Eu creio. Deus usa até quem não é crente. E isso é uma coisa que eu olho e falo, Deus é tremendo mesmo. E a palavra de Deus diz que se os profetas não quiserem falar, se o pastor não quiser pregar, se a gente se achar muito, falar, não, Deus precisa de mim para falar com alguém, a Bíblia diz que Deus usaria as pedras iriam clamar ao invés dos pastores. Eu não sei, obviamente não está escrito como foi o diálogo, mas eu imagino que Deus falou assim, olha Jesus, o negócio é o seguinte, meu filho, você vai ter que ir lá e morrer por esse povo, porque senão não vai ter jeito, eu vou ter que fazer outra coisa. Você topa aí? Ele falou, topo. E como vai ser? Não, vou escolher uma mulher, uma agraciada, eu vou te colocar lá no útero dela, você vai nascer pelas vias normais, você vai crescer em sabedoria, estatura e graça, você vai ensinar os doutores da lei aos 12 anos, você vai ser batizado nas águas pelo seu primo João Batista, você vai começar o seu ministério, você vai curar leprosos, você vai ressuscitar o seu amigo Lázaro, você vai começar a sofrer a perseguição do Império Romano, e vai chegar o dia que aí vai ser difícil para você, meu filho, que eles vão te bater até você reclamar bastante. Só que tem um problema, você não vai poder falar nada, porque eu falei que você vai para a cruz como uma ovelha muda. Você topa? Jesus falou, topa. Olha, você vai ter que carregar a cruz e vão chamar esse lugar de Via Dolorosa. Vai chegar um homem lá, eu vou mandar ele te ajudar a carregar a cruz. É o Simão Cirineu, que por um acaso é pai de Alexandre de Rufo. E você vai subir lá no Monte Caveira e lá você vai morrer. Só que fica tranquilo, quando você morrer, você vai receber o poder de ir até o inferno, tomar a chave da morte nas suas mãos. E aí você estará vivo para sempre comigo. Você topa aí? Aí, na minha cabeça, eu acho que Jesus falou assim, vamos fazer o plano. No caminho eu decido. Porque a palavra de Deus diz que ele nasceu de Maria, ele cresceu em sabedoria, estatura e graça, ele encontrou com os doutores da lei, tudo que Deus falou para ele aconteceu. Mas quando ele chegou no monte e que ele estava orando e suando sangue, assim diz a palavra de Deus, ele falou, Deus, até aqui eu vim, mas está muito difícil. Se possível, passa de mim esse cálice. Não quero não. Deus, como virou para Josué e falou, Josué, agora é com você. Como ele falou para Abraão, Abraão é com você. Deus virou para o filho dele e disse, meu filho, agora não dá para voltar mais atrás. Agora é com você. E Jesus passou por aquele tempo do medo e foi até a cruz. E a palavra de Deus diz que na cruz do Calvário ele falou em hebraico, Eli, Eli, lama sabachthani, ou em outras traduções, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparastes? Eu não sei vocês, né, que são mais crentes que eu, se você já falou isso algum dia. E todas as vezes que eu falo isso, eu lembro de Jesus na cruz do Calvário. E eu peço perdão na hora.
Porque eu acho que Deus me abandonou quando eu deixo de ganhar alguma coisa, quando eu deixo de conquistar alguma coisa, quando eu deixo de ir a algum lugar, quando a doença vem na minha casa, quando a dificuldade vem. Eu falo, Eli, Eli, lama sabachthani, eu falo até em hebraico, que é para ver se Deus entende mais rápido. E quando eu lembro da cruz do Calvário, que Jesus estava passando, eu vejo que o meu sofrimento é mínimo. Eu tenho uma mensagem de Deus para você, dizer para você que quando Deus fala que é com você, quando você precisa assumir a responsabilidade, não quer dizer que você vai viver de vitória em vitória, de glória em glória. Vai trocar um carro por ano, vai dar tudo certo. Tudo que você quiser fazer, você vai acordar e vai dar tudo certo. Não é isso, Deus nunca prometeu isso. Mas Deus prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Eu cito Jesus aqui. O que nos assemelha aos personagens bíblicos são as dificuldades, as limitações humanas e o diabo contra nós. Tem crente achando que o diabo não faz mais nada. Ele acha que se ele comprar um óleo ungido lá no Amazon, o óleo de Israel, ele vai passar nos umbrais da porta dele e a casa dele está livre. Tem crente achando que esse negócio de vida espiritual, de possessão demoníaca, é coisa para a igreja universal. E a palavra de Deus diz que o diabo está ao derredor buscando quem ele pode tragar. E ele está rugindo como um leão. E eu louvo a Deus pelo crescimento de entendimento da igreja. Mas a igreja da década de 70 e 80, eles tinham medo do diabo. E isso fazia com que eles orassem todos os dias, pedindo ao Senhor autoridade para expulsar demônios. Eles se levantavam em busca de ter condição de que se alguém caísse endemoniado perto dele, ele ia colocar as mãos e ia ser expulso. E talvez a pergunta que eu mais responda na minha vida pastoral é: por que não existe mais? Ou porque é tão difícil os demônios se manifestarem na casa de Deus? É porque o diabo viu que quando se manifestava, gerava medo nas pessoas, as pessoas iam buscar a Deus, eles eram revestidos por Deus, e ali no temor e no medo que eles tinham, eles eram fortalecidos pelo Espírito Santo. E aí não tinha diabo que ficasse de pé. Os testemunhos são gigantes de terreiro de umbanda que virou igreja, pai de santo que virou pastor. E agora nós estamos vivendo um outro tempo. Nós estamos vendo muitas vezes o contrário. Gente que era crente, abre um TikTok e conta: eu era crente, agora eu estou na Umbanda. Com muito temor ao Senhor, eu quero dizer isso. O diabo continua trabalhando. É a nossa visão que não vê mais. A gente passou a aceitar boa parte do que o diabo oferece. E nós precisamos entender que assumir a responsabilidade é assumir a responsabilidade de estar na presença de Deus e pedindo ao Senhor que a gente consiga enxergar com os olhos de Deus. A palavra de Deus nos dá em Salmos a grande proteção, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. O diabo não pode ir contra você. Mas você acha que, e eu não quero te ofender com isso, quero dizer isso com amor, você acha que esse marasmo cristão que você vive é de Deus? Esse negócio de você vir para um culto e você ficar
Eu não estou falando de barulho. Nem todo lugar barulhento quer dizer que Deus está lá. Mas será que esse marasmo que nós vivemos, será que você consegue fazer um culto sozinho? Será que você consegue sentir a presença de Deus sozinho? A pergunta que mais me intrigou nos últimos anos foi: pastor, por que o senhor precisa, quando está pregando, falar para as pessoas, levanta a sua mão para adorar a Deus? Aí eu falei: porque os crentes não fazem. Ele falou: mas por quê? Porque eu, pastor, eu fico ali, eu fico me segurando. Eu falei: está vendo? O diabo já está trabalhando na sua vida também. Você não pode se segurar não, você tem que deixar o Espírito Santo de Deus te envolver. E eu não estou falando de coisa desorganizada. Deus não está na desordem. Mas a grande verdade é que nós estamos sendo esfriados na nossa fé. E se você não assumir a responsabilidade da sua vida espiritual, você não vai mudar isso. Você vai vir em 52, 54 cultos no ano. E os 54 cultos serão iguais, serão do mesmo jeito, serão da mesma forma. Você vai pegar o seu carro, vai vir até a igreja, vai sentar aqui, ouvir a palavra, descer e comer e vai embora para sua casa e nada vai mudar. Porque o que muda a vida do crente não é o culto que nós fazemos. Para que um culto aconteça, muitas pessoas precisam estar envolvidas. Precisa de ter ensaio, precisa de melhorar, precisa de aprender, precisa estudar, precisa de um monte de coisa para fazer um culto. Porque nós nos tornamos a geração que a gente veio para a igreja para ver um culto. Eu estou pregando para você na noite de hoje, para que a partir de hoje você assuma a responsabilidade de você vir à igreja, prestar um culto ao Senhor. Eu sinto a graça de Jesus aqui nesse lugar. Não precisa de ninguém ficar te mandando levantar a mão. Não precisa de ninguém te ensinar a como adorar a Deus. E eu já falei isso outras vezes. Eu gosto de assistir o jogo de basquete. Não vou, eu acho que eu fui 3, 4 vezes, se muito. Mas eu gosto de ir lá, é legal. E eu sempre durmo do terceiro por quarto, do segundo para o terceiro quarto, eu durmo, porque é muito chato, os caras ficam indo para lá e para cá. Basquete é melhor assistir na televisão. Lá é muito chato, demora muito, pausa muito o jogo. E lá tem um sistema de som muito top. E a última vez que eu fui, eu contei mais de 40 vezes. O locutor do jogo grita: make some noise. Faça algum barulho. Porque senão as pessoas vão dormir igual eu. E a primeira vez que eu fui foi o que mais me chamou a atenção. Porque aqui na igreja nós deveríamos ter um sistema de som como aquele. E quando os crentes ficassem quietinhos, alguém pudesse gritar: faça algum barulho para Deus. Lembre do que Deus fez para você. Lembra do que Ele te tirou do lamaçal do pecado. Lembra de todas as bênçãos que Ele ofereceu a você. Lembra do cuidado que Ele deu a você. Lembra do amor que Ele derramou a você. E faça algum barulho para Deus, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Nós não estamos participando de um game, de um jogo. Nós estamos participando de um culto de adoração a Deus. E infelizmente, crente que não gosta de barulho, não sei como é que ele vai ficar no céu. Porque o céu não tem silêncio. A palavra de Deus diz que os anjos com 2 asas voam, com 2 asas cobrem os pés, com 2 asas cobrem os rostos. E quando eles olham para o trono de Deus, eles ficam a todo tempo dizendo: o Senhor é santo, o Senhor é grande, o Senhor é Deus, o Senhor é um Deus santo. O Senhor é um Deus santo. E a palavra de Deus diz que quando Deus reage, Ele levanta-se com uma voz de muitas águas. É Deus dizendo para a nação celestial: nós estamos aqui para a adoração. Deus está te chamando hoje para adorar a
Apesar de Josué não se parecer em nada com Moisés, Deus disse para ele: a partir de agora é com você. Cutuca o irmão que está do seu lado aí e fala para ele assim: Deus precisa de você, mas Ele não depende de você. Fala de novo: Deus precisa de você, mas Ele não depende de você. Vou usar o Gero. Eu estou quase dependendo do Gero, irmão. Porque o Gero toca muito. O Gero é crente, o Gero é uma benção. Isso é um bom exemplo, Gero. Deus precisa de você, mas não depende de você. Na reserva de Deus tem um cara que toca mais. Na reserva de Deus tem um cara que se consagra mais. Mas Deus está contando com você. Não estava no meu esboço falar do Gero. E o Gero odeia que faz isso. Mas eu conheço o avô do Rogério. Eu conheço os pais do Rogério. Eu conheço os primos do Rogério. Eu conheço os irmãos do Rogério, a irmã do Rogério. E toda essa genealogia que eu te falei são pessoas que no dia de hoje estiveram no púlpito de uma igreja. Eles têm o dom da música. Na família do Gero tem pastores. Um deles é meu amigo, Laercinho, que é irmão do Gero. Mas é bom dizer isso. Deus precisa de você, mas não depende de você. Deus precisa do Rufo, mas Deus não depende do Rufo. Na reserva de Deus tem um pastor melhor, um pastor que prega mais, um pastor que é melhor com pessoas, um pastor que é melhor em administração. Deus precisa de mim aqui, mas não depende de mim para nada. Cutuca seu irmão mais uma vez e fala: tá vendo? Deus precisa de você, mas não depende de você. Por que eu estou dizendo isso? Eu já estou terminando. Moisés é um grandioso líder. Moisés, as lições de liderança dele nós podemos aplicar a todo tempo, porque ele é um grande líder. Mas quando ele morreu, Deus disse para Josué: eu usei Moisés, mas vou usar você também. Eu não sei se você crê em palavra profética, mas eu quero dizer para você hoje: Deus vai te usar para um trabalho muito maior do que você pensa. Deus vai abençoar o teu ano muito mais do que você tem planejado. Deus tem muito mais para entregar para você, porque Ele está dizendo para você na noite de hoje: esquece Moisés para lá. Eu preciso de pessoas, mas eu não dependo de ninguém para abençoar a tua vida. Em nome de Jesus, receba esta palavra. A igreja sempre avançará, porque é a palavra de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E eu não vou pregar sobre as portas do inferno, mas eu vi uma explicação que eu vou desenvolver um esboço sobre as portas do inferno. É que nessa explicação, as portas do inferno, quando se fecha, quem está lá dentro não sai. E foi por isso que Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra você. Ainda que o diabo queira te amarrar no inferno, Jesus tem a chave da morte nas suas mãos. Eu sinto Jesus aqui. Não existe ninguém insubstituível. Moisés era muito bom, mas Deus já tinha Josué. Deus é maior. E quando eu escrevi isso, eu falei: Deus, mas por que isso?
Eu cheguei a pensar, eu falei, será que Deus está me tirando da igreja? Será que Deus vai falar, arrumei um maior que você aí, sai fora, que a minha igreja precisa avançar? Mas o problema é que nós temos o nosso coração temeroso quanto os desafios que vêm. Eu já conversei pelo menos com uns 15 brasileiros que, o que você acha do dia 20? O que vai acontecer, o que não vai? Eu quero dizer para você, irmão, o Donald Trump é um cara muito poderoso. Muito, muito poderoso. Mas Deus é maior. Os Estados Unidos é um país muito, 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 muito poderoso. Mas Deus é maior. A luta que você está vivendo para mim pode ser pequena e para você pode ser muito grande, realmente é muito difícil, mas eu preciso dizer isso a você: o nosso Deus é maior. Pastor, eu estou triste, mas o nosso Deus é maior. Em nome de Jesus, creia nesta palavra: o nosso Deus é maior. Será que você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Exerça a sua fé. O grupo de louvor já pode vir para cá. Estou longe de terminar, mas quando vocês vêm fica parecendo que eu vou terminar rápido. Exerça a sua fé. Quando nós somos incrédulos, é o pré-anúncio da nossa derrota. E eu estou ansioso para chegar o dia 31 de dezembro desse ano aqui. Mais do que eu estava o ano passado. Porque esse ano eu estou pela fé 100%. No dia 31 de dezembro eu vou lembrar dessa pregação aqui e vou falar para vocês o porquê. E eu tenho certeza de que eu estarei lá no dia 31 e vou dizer: a nossa fé fez com que a gente chegasse até aqui. A realidade não mostra, mas a fé alcança. A realidade destrói, mas a fé constrói. Eu estou pregando nesta noite para crentes que precisam reanimar a sua fé. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia, eu sinto a graça de Jesus aqui. E quando Deus fala com Josué, ele ainda está no deserto. E para chegar na terra de Canaã, tinha que passar o Rio Jordão. E a dependência de Moisés vinha de novo. Porque Moisés passou o Mar Vermelho, o Jordão para ele ia ser moleza. E eu não está escrito, eu não estava lá, mas eu tenho certeza, segundo as fontes da minha cabeça, de que Josué falou assim, rapaz, se Moisés estivesse aqui ia ser mais fácil. Porque ele já tem a senha, ele já sabe como abrir o mar, rapaz. Como é que eu vou passar por esse Jordão? Nós precisamos ter fé. E temos que deixar de lado o saudosismo. O Billy Graham foi grande, gigante. Mas ele morreu, passou, acabou. Deus quer usar você agora. A Rua Azusa foi um movimento pentecostal maravilhoso, mas acabou, passou. Deus quer usar hoje a nossa igreja aqui para um movimento pentecostal, para um avivamento nessa cidade. O avivamento pode começar com você e invadir todo mundo. Você pode assumir a responsabilidade hoje e se tornar um ganhador de almas, ser alguém que conduz pessoas para a terra prometida. Eu sinto a graça de Jesus aqui e declaro sobre a tua vida: este ano será o ano que você vai conduzir pessoas para a terra prometida. A incredulidade anuncia derrota, ao ponto de que a fé anuncia vitória. Quero pedir que você pense em algo que é impossível hoje para você. Pense. Aproveita que é só um pensamento e pensa numa coisa muito impossível. Agora coloque em comparativo aí na sua mente o tamanho da sua fé. E o que eu mais amo na Bíblia é que a fé não precisa ser grande. Foi Jesus quem falou que com um pouquinho de fé
você alcançaria coisas inimagináveis. Talvez se você olhar para a sua realidade, você vai ver um ano muito difícil. Mas se você olhar para a sua fé, para o Deus que é maior que todas as coisas, você vai poder celebrar a Ele um ano de muitas conquistas, um ano de muita vitória sobre a tua vida. Qual é o Jordão que está posto à sua frente? Passe ele hoje. Nós não existimos para viver de passado. E o problema dos judeus é que eles vivem de passado. Eles não querem largar as velhas práticas, eles não querem largar a estola, eles não querem largar o sábado, eles não querem largar os 7 castiçais de ouro, eles não querem, eles estão agarrados nesse negócio. E isso está invadindo a igreja hoje. Nós precisamos desengessar. Eu gosto, irmão. Gosto mesmo. Quando eu fui na Assembleia de Deus lá e começaram a cantar o hino, eu falei para a Graça, está vendo? Eu tenho que cantar esse hino lá na igreja. Nós abrimos este culto no teu nome. Só os assembleanosauros cantaram comigo. É bom, irmão. Mas isso não é metodologia da presença de Deus. Aí agora a gente modernizou. Agora a gente acha não que se apagar todas as luzes aqui, aí nossa, aí vai vir a fumaça do Espírito aí, cheia. Isso também não é metodologia para a presença de Deus vir. Nós precisamos deixar de ser engessados na adoração a Deus. O que a Bíblia fala é que Deus quer um coração que adora Ele. Não é um jeito, não é uma música, não é um ministro que te leva à adoração. É a sua vida que vai te levar à adoração com o Senhor. Os métodos engessados, o saudosismo. Aquela irmã do coque, ela tem a palavra da revelação. Eu prego hoje um Deus que pode te usar hoje como a pessoa que vai revelar, que vai profetizar, que vai ser usada nos dons. Mas nós precisamos crer e abandonar a metodologia. O Evangelho de Jesus, ele é a boa nova. Tem novidade de vida para você. Tem boa notícia para a tua casa hoje. Sai desse deserto. Pode ficar de pé. Nós já vamos terminar. Cutuca o irmão que está do seu lado aí. Ajuda ele a levantar. Ele está com dor nas costas. Está saindo da virose. Está doente, amarrado. Abraça ele aí e fala: sai desse deserto. Em nome de Jesus, sai desse deserto. Se Deus te usar aí, bota a mão na cabeça dele e fala: sai desse deserto em nome de Jesus. Abandona essa tristeza, fala: sai desse deserto. Esse ano a depressão não vai te encontrar, esse ano a tristeza não vai te encontrar. Sai desse deserto em nome de Jesus. Quando Deus chamou Josué, disse para ele: Josué, eu vou ser com você, mas tira o povo do deserto, porque chegou o tempo da terra prometida. Chegou o tempo de Deus para a tua vida hoje. Eu não sei se você crê, mas eu creio. Sai desse deserto em nome de Jesus. Pastor, eu estou aqui na América e estou há 10 anos contando as moedas. Sai desse deserto em nome de Jesus. Pastor, meu casamento não anda. Sai desse deserto hoje, em nome de Jesus. Deus te convida para ir para a terra prometida. E se você ler o versículo 3 e 4 do capítulo 1, Deus fala: tem muitas terras para você assumir, Josué. E lá no capítulo de número 13, Deus fala assim: Josué, você já está velho e não alcançou as terras que eu te dei. Irmão, eu não quero ouvir isso aí. Eu quero viver a plenitude da promessa de Deus na minha vida. Eu quero viver tudo que Deus falou que é para eu viver. No capítulo número 13, Deus fala para Josué: olha, você já está velho. Lembra do que eu fiz com Moisés? Vai chegar a sua hora também. E você não conquistou muitos lugares que eu mandei você entrar.
Irmão, eu rejeito essa palavra no nome de Jesus. Você vai alcançar toda a tua promessa. Não vai ficar 1 metro quadrado para você não ocupar. Eu creio nesta palavra. Você não vai chegar no final da vida pensando: eu poderia ter feito muito mais. Em nome de Jesus, assuma a responsabilidade hoje, porque você vai viver a tua promessa. Obedeça. Tome posse. Se Deus mandou, vai. Se Deus mandou, irmão, tá tudo certo. Ah, pastor, mas meu pai, minha mãe, irmão, infelizmente Deus mandou, eu estou indo. Tomar posse nada mais é do que assumir a responsabilidade. E infelizmente está gravando. E possivelmente eu serei criticado, mas eu já assumi a responsabilidade que eu vou ser o pastor e eu estou pronto. Não é errado. Eu propositalmente fiz um plano de oração, de leitura da Bíblia de 1 ano e vou mandar para toda a igreja. Só que essa responsabilidade não é minha, irmão. Você não tem que depender de pastor nenhum, de canal de YouTube nenhum para ler a Bíblia. Se você não lê, é porque você não assumiu a responsabilidade de ser crente, ponto. Perdoe em terminar a pregação assim. Eu deveria terminar quando você estava feliz. A responsabilidade de ler a Bíblia em 1 ano é sua, não é minha. Você não pode depender de um envio de uma mensagem. Não pode. Você tem que assumir a responsabilidade da sua vida. Você não pode acreditar que uma macumbaria gospel vai dar certo. Não, 12 dias de não sei o que para 12 dias de não sei o que lá. Isso aí, irmão, é quem joga búzio que faz isso. Você precisa assumir a responsabilidade da sua vida. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e todas as demais coisas Ele fará. Quando você entrega o seu projeto ao Senhor, a Bíblia diz que eles darão certo. Não é a responsabilidade da igreja. E o que eu estou vendo é que, infelizmente, eu preciso falar. Fazem 12 dias para girar o mercado gospel. Porque o janeiro era horrível para quem prega e canta. Aí inventaram os primeiros 12 dias para sustentar esse povo. E não tem nada errado, está tudo certo. Aí tem crente hoje acreditando, quando chega lá para o mês de agosto, você teve que falar: rapaz, acho que foi na quinta-feira. Eu faltei no dia 8, é o mês 8 aí, tá vendo? Não, ano que vem eu vou os 12 dias. Repito, não tem nada errado. Mas a responsabilidade não é da igreja, é sua. Eu, como cristão, não quero viver 12 dias clamando a Deus. A palavra do Senhor diz: a todo tempo, orai e vigiai. Em todo tempo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não tem nada errado. Eu nunca fiz. Porque eu creio que é o Espírito Santo que conduz essas coisas. Não. Aí depois dos 12 dias, nós vamos fazer os 21 dias de Daniel. E muitas vezes não é um jejum espiritual, irmão. É para queimar o leitão que comeu durante dezembro. Aí faz 21 dias para emagrecer. Isso não é jejum espiritual. Essa responsabilidade você precisa assumir. Os seus ouvidos precisam estar afinados com o Espírito Santo quando Ele dizer a você: é tempo de se consagrar à minha presença. Eu creio nisso. Cutuca o seu irmão e falei: assuma a responsabilidade.
Fala mais alto, irmão. Fala, assuma a responsabilidade. E por 3 vezes Deus fala para Josué: tenha bom ânimo. Penúltima vez, cutuque seu irmão e diga a ele: tenha bom ânimo. Repreende esse desânimo. Isso, diga de novo: tenha bom ânimo. Repreende esse desânimo. Davi, quando estava escrevendo o salmo mais longo da Bíblia, em um momento ele fala: todo o meu ser é seu. Todo o meu ser é seu. Entenda isso. Quando a Bíblia fala tudo ou todo, é todo, não é uma parte. Então, irmão, para Deus tanto faz se você é fleumático, petista, fala o resto aí, José. Como que é? Fleumático, sanguíneo, melancólico, petista, bolsonarista. Deus está nem aí para essas coisas, irmão. O que Deus quer de nós é que a gente fale: Senhor, todo o meu ser pertence ao Senhor. Nós temos que parar com isso, irmão. Ah não, pastor, eu tenho outro com um pouquinho de depressão, sabe por quê? Porque eu sou fleumático, ascendente com não sei o quê. Irmão, larga esse demônio para lá, irmão. Quando a depressão vier sobre a tua vida, você fala assim: eu vou ter bom ânimo, porque foi o que Deus mandou eu fazer. Quando o desânimo vier na tua vida, você fala: vai para longe de mim, porque eu vou sair desse deserto. Eu tenho uma promessa e eu tenho Deus na minha vida. Será que tem alguém que tem promessa de Deus aqui? Levante a sua mão e adore a Ele nessa noite. Assuma a responsabilidade. No culto, inclusive. Assuma a sua responsabilidade. Se o culto foi morto ou muito avivado, a responsabilidade é totalmente sua. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu prego com esse tanto de gente aqui, com um dobro de gente, com 10 mil gente, e com uma pessoa eu prego do mesmo jeito. E você precisa assumir a sua responsabilidade. Em tudo. E no culto também não é diferente. Cutuca o seu irmão aí e fala para ele: fala, irmão, assuma a sua responsabilidade. Se você vai dar glória, se você vai bater palma, se você vai ficar quietinho, eu não acredito numa metodologia. Não, se a gente vier aqui e falar todo mundo no 3, glória, e pular, e aí isso também é metodologia, irmão. Como é que Jesus batiza com o Espírito Santo? É ficar falando glória, glória, glória? Não, não é isso, irmão. É buscar ao Senhor de todo o coração e dizer: Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Eu quero, Senhor, falar em línguas estranhas. Senhor, eu quero ter visão. Eu quero viver com o Senhor. Eu quero te adorar. Eu quero chegar no culto e não assistir culto mais. Eu quero adorar ao Senhor. Será que você consegue fazer isso? Assumir a responsabilidade do culto. Leia a Bíblia. Pratique a Bíblia. E seja um Josué na vida de alguém. Moisés foi muito importante para o povo de Israel. Mas quando eles lembram quem chegou na terra prometida, eles vão sempre falar de Josué. Nós estamos vivendo um ano de levar pessoas ao reino. A terra prometida é o reino de Deus. Eu quero te convidar a você ser alguém que seja um desbravador. Alguém que acredita na promessa de Deus. Eu não tenho tempo mais. Josué, se tivesse dado ouvido a 90% dos espias que ele mandou, ele teria desistido. Mas Josué tinha um Deus e uma promessa. E é o suficiente. Antes de a gente terminar este culto, eu quero perguntar: tem alguém que tem Deus aqui nessa noite? Tem alguém que tem uma promessa? Isso é o suficiente. Você vai chegar na terra prometida. Você vai passar o Rio Jordão. Você vai vencer as dificuldades, porque esta é a promessa do Senhor. Eu queria pedir que você adorasse a Deus por alguns minutos.
Nós já estamos terminando o nosso culto. Eu sinto Jesus aqui.